Das narrativas de horror pela Lovecraft, vou falar aqui de mais 5 historinhas. A Maldição de Sarnath. Uma civilização antiga e inteligente, muito antiga mesmo, que está em guerra com outro povo muito antigo e inteligente também. Ele ganha, só que nessa vitória com esse povo, ele encontra uma pedra escrito Maldição. E no caso desse povo, com o passado de milhões de anos, eles estão lá se consolidando como o mais poderoso do mundo e tal, mas chega um momento em que a maldição do povo derrotado lá se concretiza e vem meio que espíritos malignos e matam essa civilização. E depois disso que vem a civilização humana, mais ou menos. É uma história que eu não gostei muito não, porque eu acho que ela se desvencilha um pouco das outras histórias do Lovecraft. Como se ele tivesse feito um universo novo só pra essa história. O Visitante das Trevas. Um homem visita uma cidade meio distante assim, que ele, por alguma razão, recentemente ele invade uma igreja que tem lá. Mais ou menos isso. E nessa igreja ele meio que acaba despertando uma criatura da noite, uma criatura que é pura escuridão, puro abismo. E no caso ela possui a fraqueza mais imbecil de todas, que é a fraqueza contra a luz. Qualquer tipo de luz, seja das estrelas, seja do poste, seja qualquer coisa. Só luz ela já é fraca isso. Mas no caso ela tem o poder de conjurar uma tempestade que faz com que tudo se apague, né, e tal. Nesse caso aqui. Mas se fosse hoje em dia, nos tempos modernos, ela seria se ferrar porque tem celular, sei lá, celular, né? Coisas assim. Que poderia matar essa criatura da noite. Eu já não gostei muito dessa história assim não, porque sei lá, ela é meio tediosa também e o monstro em si não é tão imponente assim, não é tão legal o monstro. O festival. Um homem vai até uma cidade, fazer uma visita a algumas pessoas lá e tal. Ele vai na casa de uma pessoa. E nessa casa ele encontra o Necronômico. E começa a ler, comete esse erro de ler. E depois disso, né, começa a dar todas as coisas bizarras e tal. Que ele meio que vê que as pessoas estão meio esquisitas na cidade e elas estão indo encapuzadas para um certo lugar e ela vai perseguir essas pessoas, ele. Só que meio que as pessoas percebem que ele tá perseguindo elas e meio que leva ele até onde seria o coisa lá que eles iam fazer. Mas, bom, depois de um pouquinho de coisa ali, de aventurinha e tal, ele meio que acorda e percebe que tá tudo normal, eu não sei o que, e depois vai embora da cidade. A chave de prata, eu não me lembro, então vou pular aqui pra história. Dagon, que é basicamente uma história que é contada através de um bilhete de suicídio, que é o cara ali relatou porque ele está se matando, que ele foi de barco até um local e onde começou a ter lama, lamacento começou a ser sólido, e depois ele foi explorar lá o local, e lá no local ele viu uma criatura, algumas criaturas lá muito bizarras, que eram uns Dagon. E depois ele disse, ele não sei nem como ele fugiu, ele quis acabar com a própria vida, só que depois no final da narrativa é mostrado que os Dagons foram atrás dele, que vão matar ele antes dele poder se matar.